As palavras têm um poder imensurável. A Bíblia nos ensina que o uso da língua pode gerar vida ou morte, edificação ou destruição. Em Tiago, lemos que toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3, 7 e 8. Esse texto nos alerta que, embora possamos dominar outras criaturas, a língua é uma força selvagem, que facilmente escapa ao nosso controle. Ao longo das Escrituras, Deus nos chama a usar nossa fala de maneira prudente. Em Provérbios, é dito que a língua branda esmaga ossos, Provérbios 25:15, mostrando que uma palavra gentil tem poder de transformar até as situações mais duras. A fofoca, a murmuração e a difamação não trazem frutos saudáveis, ao contrário, são como uma espada afiada, ferindo e separando. Lembre-se de que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza com do seu fruto, Provérbios 18, 21. Quando usamos a língua para abençoar, encontramos o caminho da vida, mas quando ela se torna instrumento de destruição, atraímos consequências negativas. O apóstolo Tiago nos ensina que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 3:2. Em outras palavras, controlar as palavras é um sinal de maturidade espiritual, porque revela a capacidade de dominar todo o nosso ser. A língua tem uma força surpreendente, com ela podemos bendizer ao Senhor, mas, ao mesmo tempo, amaldiçoar o nosso próximo, feito à semelhança de Deus. Tiago 3:9. E ele prossegue: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago 3:10. Devemos buscar a coerência de uma vida onde nossa fala reflete o nosso amor e respeito por Deus e pelo próximo. Jesus também nos alertou sobre a responsabilidade de cada palavra. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque, pelas tuas palavras, serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. Mateus 12, 36 e 37. As palavras não são apenas sons que desaparecem no ar, elas têm peso e consequências eternas. Esse alerta nos chama a refletir: estamos usando nossa língua para construir ou para destruir? Há um chamado nas Escrituras para que guardemos nossa boca de toda fala enganosa. No Salmo 34, vemos a pergunta: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? A resposta é clara: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Salmos 34, 12 e 13. Quem deseja uma vida longa e cheia de paz deve aprender a controlar as palavras. E no Salmo 39, o salmista se compromete: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Salmos 39, 1. Essa vigilância constante é necessária para evitar que a língua se torne uma ferramenta de destruição. No livro de Provérbios, encontramos a seguinte advertência: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. A Bíblia nos convida à prudência e à sabedoria ao falar, pois a verborragia pode facilmente abrir espaço para a transgressão. Quanto mais falamos sem cuidado, maior é o risco de tropeçarmos em palavras que ofendem, enganam ou difamam. Além disso, Provérbios 12, 18 nos lembra que há quem, com sua tagarelice, fere como uma espada, mas a língua dos sábios é medicina. Palavras sábias têm um poder curador, trazem paz, conforto e orientação. Se queremos ser luz e sal neste mundo, nossas palavras precisam refletir a cura e o amor que vem de Deus. Para isso, precisamos pedir ajuda divina, como o salmista que clamou: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Salmos 122. Esse pedido revela a necessidade de dependermos de Deus para dominar a língua. Tiago nos dá uma última advertência:
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1,26. Nossa fé deve ser refletida em nossas ações, mas também em nossa fala. Palavras de fofoca, murmuração e difamação não refletem uma vida dedicada a Deus. Assim como uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo, nossa língua não pode ser instrumento de bênção e maldição. Devemos escolher, todos os dias, usar nossas palavras para edificar, construir e glorificar a Deus. Que possamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter uma língua mansa, uma fala sábia e um coração que abençoa. Que nossas palavras sejam vida para quem as ouve e um reflexo do amor de Deus.